Depois de longos quase 21 dias, a novela Hulk chegou ao final. Vamos direto ao que importa, porque tem muita coisa para destrinchar e uma opinião forte que será a minha que eu vou compartilhar para vocês. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Voz do Flu. Você que já é de casa familiarizado já sabe o que fazer, e você que é novo e tá chegando, deixa o like, curte e compartilha, que vai ser de grande e imensa ajuda para o meu trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa segunda-feira e ao mesmo tempo não pegou de surpresa, porque eu tenho certeza que lá no fundo todo torcedor do Fluminense já sabia que isso ia acontecer, mas o Atlético Mineiro encerrou as conversas com o Fluminense pela contratação do Hulk. E o motivo foi uma exigência considerada absurda para o Fluminense. Vamos aos fatos. O Fluminense aceitou duas condições do Galo: que o Hulk não enfrentasse o Atlético Mineiro em 2016, fosse qualquer jogo, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, e enfrentou o Galo, o Hulk não jogaria. Tranquilo, até aí entendi. Vamos deixar passar, né? Apesar de já ser meio bizarro, porque assim, não é que o Hulk estaria vindo por empréstimo, o Hulk era do Fluminense. É um jogador contratado pelo Fluminense. E um time de fora vem querer mandar, mas compreensível. Tudo bem. Aí, a segunda proposta do Atlético Mineiro era que tivesse um jogo de despedida na Arena MRV, usando a camisa do Atlético antes de se aposentar. Até aí, tudo bem, mas também entra o asterisco, que é, e se o Hulk não quiser, né? Ou não quisesse, porque ele não vem mais. A gente tá partindo aqui claramente de deduções, né? Já que ele não veio, mas o ponto aqui é, e se o Hulk tivesse vindo, claro, dando exemplos aqui bem gritantes, mas que fazem sentido no raciocínio. Por exemplo, o Hulk vem pro Fluminense, ganha uma Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Sendo artilheiro de tudo, comandando o ataque, comandando a máquina tricolor. Hulk não ia virar ídolo do Flu? Opa, e se ele muda de ideia e quer aposentar aqui? Entende o que eu tô falando? Então, enfim, isso dependeria da opinião do jogador também. Porém, plausível também, beleza. Segunda proposta do Galo aceita pro Hulk vir pro Fluminense. Mas o Atlético Mineiro colocou uma terceira condição na mesa: querer uma porcentagem em futuras vendas de jogadores da base do Fluminense. É exatamente isso que você ouviu. O Galo queria um pedaço das futuras negociações dos garotos de Xerém, nossa base. Não foi compartilhado detalhes de que era permanente, era até o Hulk encerrar contrato com o Flu. Essa parte dessa porcentagem era para pagar a contratação do Hulk. Não foi detalhado. Só foi detalhado que o Galo queria essa porcentagem de futura venda dos moleques de Xerém. E aí, a diretoria do Fluminense, nesse ponto específico, tá, agiu corretamente. Disse não, recusou categoricamente, e por causa disso o Atlético Mineiro bateu o martelo e deu por encerrada as negociações. E a tendência agora é que o Hulk cumpra o contrato dele, que vai até o final deste ano no Atlético Mineiro, e ele só vai poder assinar um pré-contrato com outro clube de graça em julho. Ou seja, o Fluminense perdeu o reforço, mas manteve a soberania sobre o seu patrimônio mais valioso, que é a sua base. A partir de agora, desses 3 minutos de vídeo, tudo que eu falar aqui agora será a minha opinião, beleza? E bom, pessoal, porque essa notícia escancara uma diferença abismal entre a postura profissional de uma diretoria e a postura amadora de outra. Pensa comigo, o Atlético Mineiro tem um jogador de 39 anos, ídolo da instituição, com apenas 1 ano de contrato. O que a diretoria deles faz? Jogo duro. Coloca condição, exige garantia, tira o máximo possível para proteger o clube, e eles estão mais do que certo. É assim que se faz gestão. E aonde entra a comparação com o Fluminense nisso? Lembram do Thiago Silva? Pois é, né? Não faz muito tempo. Inclusive, foi no mês passado. O Thiago Silva tinha 41 anos, ídolo da instituição, para alguns, claro, né? Porque ele não ganhou nada além da Copa do Brasil no Fluminense. Muitos dos torcedores hoje talvez nem se lembrem que o Thiago Silva ganhou uma Copa do Brasil. Enfim, o ponto é, ídolo do clube para alguns, tinha 6 meses de contrato. Ele queria sair. E o que a nossa diretoria fez? Jogo duro, pressionou o Porto, né, que hoje é o clube do Thiago Silva, a pagar alguma multa? A gente ganhar algo com a venda do Thiago Silva? Não. A atitude foi: obrigado, meu patrão, somos gratos por você ter vindo, pode ir de graça.
Isso é constrangedor e é uma vergonha. Então, neste caso, analisando como diretor de um clube, a diretoria do Galo tá mais do que certa. Talvez eu possa estar indo contra a maré aqui, mas a torcida do Atlético Mineiro, pra mim, a diretoria, fez certo, irmão. Eles não estão errados. Quer tirar um ídolo ativo do clube? A condição é essa. Não pode? Sinto muito, vai ficar chupando o dedo. E eles enrolaram o Fluminense por 20 dias. E agora, aonde que entra o erro disso tudo? Foi o Fluminense ter ficado 20 dias nesta bosta e não ter batido o martelo em nenhum momento, exigido alguma conclusão, algum cenário. O Fluminense foi feito de imbecil por 20 dias. Sabe aquele ditado do malandro e do otário quando sai de casa? Vocês sabem muito bem quem foi o otário, né? É uma falta de profissionalismo gritante. O que o Mário Bittencourt fez nessa e em outra janela deveria ser caso de demissão. E de novo, galera, hoje é dia 12/1/2026, dia 12 de janeiro. A crítica ao Mário é na gestão de 24, 25 e agora, pelo incrível que pareça, tá? Ele não é mais presidente do Fluminense, mas quem dá a cara é ele, né? Super normal isso no Fluminense, mas eu vou chegar nesse tema específico. O ponto é, hoje a crítica no Mário é justa, porque... Por que eu já tô falando isso? Porque tem gente que fica, não, mas o Mário, ele foi o presidente da Libertadores, o presidente da Recopa. Beleza, ninguém apaga a história. Ninguém tá falando disso. É igual o Cano, que foi artilheiro bolado, foda, mas hoje a gente entende o declínio físico dele, porque ele está ficando velho, tudo bem. Porém, a crítica vai ser no dia de hoje. Se o Germancano bate um pênalti e erra, termina o ano com um gol, você não vai reclamar? Pois é, com o Mário é a mesma coisa. Então eu já tô entrando nesse detalhe aqui, porque tem gente que é fanfarrona e aproveitadora, né? Então, o que o Mário tem feito nessa última janela é constrangedor. Ele quase rebaixou o Fluminense em 2024, levou a gente pra jogar um Mundial com o Everaldo, com o Paulo Baia. O Paulo Baia veio, jogou o Mundial e foi pro Ceará. Gente, vocês acham isso normal? Desculpa, eu não consigo achar, cara. Eu não consigo não pensar coisa errada, né? Em 2024, veio... Vocês lembram aquele tal de Vitor Hugo? O volante da Série D. O volante da Série D jogou num clube da Série A. Pois é, né? Gestão Mário Bittencourt. E o Freitas, hein? Vocês lembram do Freitas? Pois é, teve uma proposta de quase 50 milhões de reais negada, porque meu Deus, falaram, o Paulo Angione, né, que você que tá por fora, o vídeo tá aqui, pra você clicar no cardzinho, tá? Você que tá pelo YouTube, você que tá no TikTok, só arrastar o dedinho aí pro lado que você vai chegar no vídeo, beleza? Mas o ponto é, vem o Freitas como um pilar. Então, a gente vai ter o mesmo elenco de bosta que eliminou a gente da Copa do Brasil, que fez vergonha na Sul-Americana, de novo. Mas eu vou chegar nessa parte também. O ponto desse quadro aqui é a falta de profissionalismo que a diretoria do Fluminense tem. No mínimo foi 2024, 2025, nesses 2 anos e pouco aí. Isso que o Mário tem feito é caso de demissão. Mas como que você vai demitir alguém que nem cargo definido tem no clube? Pois é, você sabia dessa? O Mário Bittencourt tá à frente de negociação do Fluminense aí, depois de tomar um não do Savarino, inclusive, que eu não falei, tá? Mas Savarino também não vem pro Fluminense, você já deve saber na altura do campeonato. E o que o Mário é no clube? Ninguém sabe. Ninguém pronunciou até agora o que o Mário é no clube. Então, assim, meu Deus, cara, parece que estão vendendo amadorismo, né? Aí, em breve, vão entregar uma solução ridícula pra gente, que você sabe muito bem o que vão propor ao torcedor, né? Paciência, tem que apoiar. Ai, não deu pra trazer o Hulk, mas a gente vai trazer agora o Igor Catatal, que é o artilheiro lá na Venezuela, com 12 gols em 40 jogos. Aí vai ser a solução. Vai ser essa contratação pra pior, meu amigo. E indo pro próximo bloco logo, pra isso aqui não ficar um vídeo de 48 horas, porque eu vou falar pra cacete, vamos pra pergunta misteriosa do dia. Cadê o presidente do clube? Cadê o vice-presidente? Por que é o Mário que está à frente das negociações do clube? Gente, que porra é essa? A situação fica muito mais surreal quando a gente pergunta, cadê o presidente? Isso é inaceitável, que ninguém saiba que o presidente recém-eleito, Matheus Montenegro, está fazendo na Europa. O clube tá de forma, e quando eu falo de forma desesperada, é desesperada mesmo, precisando de contratação pontual. Está se envolvendo em novelas ridículas e perdeu o Hulk, perdeu o Savarino, não tem plano B, o nosso ataque segue sendo Everaldo e o presidente está em outro continente e ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe. Esse tempo todo para não contratar nem o Savarino e nem o Hulk e o presidente viajando. E vocês sabem qual vai ser o plano B da diretoria?
Pois é, vai ser previsível, porque eu sei que você sabe, e sem criatividade. Então se preparem para mais Everaldo como camisa 9 titular na temporada, se preparem para mais Freitas, para mais contratações de René da vida, né, de Otávio. Então, pessoal, a gente tá encaminhando aí para mais um ano ser Serna, Everaldo e Canóbio, e isso tudo que está sendo desenhado. O grandioso CEO capacitado ficou 20 dias negociando com clubes que querem se desfazer de jogadores e não concluiu nenhuma. Você tem noção o que é você negociar com 2 clubes e os 2 têm algo em comum? Hulk naquele clima de guerra no Atlético Mineiro, brigado com a diretoria, sendo banco pro novo técnico, querendo sair. O Mário nem assim conseguiu trazer o atleta, sem fazer a gente passar vergonha de ficar 20 dias correndo atrás dele. E o Savarino, que tá sendo doado, vendido, empurrado, chutado, caramba, expurgado do Botafogo. O Botafogo não quer mais o Savarino, nem assim o Fluminense conseguiu trazer. Nem assim o CEO, né, conseguiu concluir uma negociação. É o retrato de uma gestão perdida, sem rumo, e que está prestes a entregar uma temporada 2026 totalmente despreparada. E para concluir, pessoal, esse último bloco aqui, eu quero deixar um convite / sugestão para vocês. Pela saúde mental de vocês, meus queridos amigos, né, seguidores, evitem compartilhar notícia de janela do Fluminense. Como assim, Marcos? Você tá falando então com os jornalistas que falaram que Hulk e o Savarino poderiam estar mentindo? Não, pelo contrário, tá? Foram trabalhos muito sérios. Foi fonte de empresa grande, foi do GE, foi da TNT Sports, foi do ESPN. Foram grandes empresas. O ponto é, pessoal, vocês viram como sobrecarregou, cansou. Então, meu conselho, que é o que eu vou fazer também. Eu vou trazer a informação pra vocês, porque a informação tem que ser traga. Vocês têm o direito de saber, mas eu falo o seguinte: não se iludam, cara, né? Eu me iludi também, essa dica vai pra mim. Não se iludam. Se vocês verem o Fluminense querendo trazer Beltrano, Ciclano, Jubileu, Irineu, não se iludam. Espera chegar no CT. Cara, enquanto não sair no CT, vestir a camisa e publicar, vamos evitar criar grande expectativa. O que a gente tem que fazer agora, no dia de hoje? O que a gente tem de concreto no dia 12 de janeiro? Que o nosso ataque é Everaldo, Serna e Canóbio. E a nossa zaga é... Caralho, dá vontade de morrer, cara. A nossa zaga, o Freitas, este lixo, será titular. O James, que é uma... não é promessa a palavra, é aposta, né? O James é uma aposta. Então, se ele tiver uma temporada muito boa, vai ser sorte. E se ele tiver uma temporada muito má, vai ser azar. Porque ele é uma aposta, mano. A gente não sabe. O que esse cara vai arrumar? Ninguém sabe. Então tinha que ser James, por todo o respeito que a gente tem por ele e pela sua trajetória no Mirassol. Jogando contra time grande pra caralho, terminando no G4, classificando direto pra Libertadores, deixando um monte de gigante aí pra trás, né? Na classificação pra Libertadores, que não pegou nem pré-Libertadores. Então James, até então, jogando pelo Mirassol, mostrou que dá conta do recado. Porém, no Fluminense a história é outra. Maracanã, filho, pulsando, jogar em time grande, marca grande, patrocínio grande, enfim. Não sabemos como o James vai jogar. Então, até então, esta é a nossa dupla de zaga aí. E o nosso banco tem nada mais nada menos que Ignacio e Igor Rabilo, que dispenso apresentações. Então, o que a gente tem que fazer hoje, pessoal? Tem que cortar o mal pela raiz. A época de apoiar foi ano passado. Chegou esses caras, a gente viu que era um lixo, mas falou, puta que pariu, meio de temporada, tem uma semi contra o Vasco da Gama, vamos apoiar. A gente apoiou, perdemos por erro do Freitas, que deu o gol pro Vegete, e nos custou uma eliminação. Eu não tenho memória curta, você não tem memória curta. Acabou, não achem que o Everaldo vai dar a volta por cima, que o Freitas vai virar um super zagueiro, não vai. Tem que vaiar desde agora. O maior problema do Fluminense hoje não é nem não ter tido a capacidade de trazer 2 reforços bons. É essas merdas ainda estarem no clube e não ter sido doado, cara. Não ter sido nem dado. Everaldo não podia estar no Fluminense mais. Tá fazendo hora extra. Este lixo também. O Freitas, que é o pior zagueiro que eu já vi nos últimos anos usando a camisa do Fluminense. O Freitas tem o dado bizarro de 3 erros que pode gerar perigo, se eu não me engano, por partida no Fluminense. Pessoal, isso não existe. Isso é número de caralho de jogador doente mental, que é o que o Freitas é. Como que um zagueiro, que é o pilar seguro do time, tem um dado de gerar 3 chances perigosas por partida. Isso não existe. Então, olha,
tem que vaiar agora. Dia 14 tem jogo do Fluminense. Pegou na bola, vai. A gente tem que tirar esses caras na força da torcida. E se o Fluminense e essa diretoria maravilhosa não trazer ninguém à altura, ninguém que tenha... Nossa, eu ia falar um termo chulo aqui, mas você sabe o que eu quis dizer, né? Alguém que tenha peito, um jogador peitudo, né? Vamos dizer assim, já vai começar a temporada aqui, ó, na degola, pra não dizer outra coisa. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o Fluminense vai ou não ao mercado repor essas não contratações e que, filho, a mira seja igual tava sendo. Jogador bom, grande e foda. Eu não quero que vá lá no cu da Venezuela, na puta que pariu do Afeganistão, na casa do chapéu. Não, é jogador bom de verdade. Então vamos ver aí se o Fluminense vai tentar mais uma vez outros bons nomes ou vai ficar com esse lixo de elenco aí pro ano que vem. Porque o nosso elenco regrediu. Se você ver o time hoje, o time regrediu. Tá uma merda o time. Então, é isso. Um dia de raiva e frustração, sim. O Fluminense, voltando, né, recapitulando, o Fluminense agiu certo em não ceder a base, mas mostrou mais uma vez todo o seu amadorismo e falta de planejamento por essa negociação ter levado 20 dias. Enquanto outros clubes são profissionais, a gente vive no improviso de sempre. Agora o que resta pra torcida é se preparar pro pior e cobrar muito, mas muito mesmo, essa diretoria e o presidente invisível, que ninguém sabe onde tá. Eu espero que ele apareça aí e fale que não, tava na Europa, vendo grandes nomes europeus ou conversando com o Nino. Dane-se. Mas que ele apareça e faça uma boa temporada. Porque é dia 12 de janeiro e ele já criou um clima de velório em todo mundo. Então, pessoal, compartilha esse vídeo, deixa seu like pra gente fortalecer e crescer ainda mais. Se inscreve e vamos ficar unido e de olho, beleza? Um abraço indignado, até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E claro, né, o principal, discorda ou concorda comigo? Deixa aqui que vai ser um prazer ler a sua opinião. Tamo junto, galera. Um abraço.